Vai vencer o limão da isso aí, certo? Eu nunca pensei o limão cravo, aquele comum, não serve. Isso não é cravo. Já tem os dois. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Então vamos levar nosso pensamento a Deus. Vamos orar, vamos agradecer Ele por estarmos aqui mais uma vez reunidos na igreja, como corpo de Cristo, para louvá-los, para estudar a palavra dele. E hoje, se Deus permitir, vamos iniciar o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, que na quarta-feira passada terminamos o capítulo 19. Então, hoje foi Paulo em Macedônia e na Grécia, está escrito em cima o título. Então, oremos. Amado Deus e Pai, primeiramente, somos gratos a Ti por mais esta oportunidade que Tu nos está concedendo agora e para todos até neste momento que tem nos dado nossas vidas e a proteção divina do alto, através, por meio de Cristo e o Santo Espírito, que nos habita e vem nos animando e nos ensinando através da Tua palavra. E pedimos em favor dos hinos que vamos cantar. E pedimos em favor do estudo da Tua palavra. Nos ilumina a nossa mente, principalmente a minha, para transmiti-la. Pai Santo, pedimos em favor também dos outros irmãos que não vieram, pedimos em favor também daqueles que estão trabalhando, por acaso, por sabe, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desanimados, e também para a família de nossos irmãos felizes, família de nossos filhos. Pedimos em favor de todos, Senhor. Por Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor. 421. Vamos. Maior. Sabeis falar de tudo. Oi? 421. 421. My name is here.
aqui no canto aí. Fá maior. Mãos ao trabalho. Essa aqui era a mão. Trabalho cristão, né?
Vamos ler. Todos acharam, né? Capítulo 20. Show? E depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para ir a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. E, passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia, Sópater de Bereia e dos de Tessalônica, Aristarco e segundo, mas não é o cardeal, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico, e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivéssemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar abaixo, tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Para um pouquinho, 9. Se note bem, se eu estava sentado na janela, para o 2º andar, e o sono, tomou um sono profundo, né? Porque o apóstolo Paulo fala que ele pregou um discurso extenso, longo, e foi levantado morto, ele caiu da janela. O 10, Paulo, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbei, que a sua alma nele está. Então o apóstolo Paulo, né, curou esse pelo poder de Deus, falou: olha, vocês ficam perturbados, não, porque a alma dele está. Não me levantou depois, ressuscitou os mortos, no corpo natural, tinha morrido. Então no versículo 1, depois, que ele fala aqui, né? Então Paulo, depois que cessou o alvoroço, quer dizer que está tudo alvoroçado, aquele agitamento, né? Tudo. Os fariseus tudo perseguindo o apóstolo Paulo. Então, a maioria, não sei se a maioria ou a minoria, era contra o apóstolo Paulo. Deve ser a maioria que sente até hoje contra, né, o servo de Cristo, né? Então Paulo subiu a costa da Ásia Menor, que fala aqui, né, a partir de Éfeso, né? Ou para a estrada ou por navio. Tanto aquele tempo, não é para os navios já andavam por estrada de terra, né, a pé, ou de outra maneira, ou montar de um animal, né, ou por navio, né? Mas provavelmente até Troade, fala aqui. Então foi de navio até Macedônia. Porque no capítulo 16, voltando para trás, no capítulo 16, no versículo 8 e 10, ó, já lembro já. Agora o versículo 8. Tendo passado por Mísia, desceram a Troade, falando para trás, no capítulo 8. E Paulo teve de noite uma visão, já vemos isso, em que se apresentou um homem da Macedônia, lhe rogou dizendo: passa a Macedônia, quer dizer, passa para a Macedônia e ajuda-nos. Então eu dei esse versículo que era no modelo. Falava quando nós morávamos em Bauru, quando nós vinha visitar a Simone, né? Então ele falava, você lembra? Passa na Macedônia, ele citava esse versículo. Quer dizer, passa na igreja, fazia uma visita para nos ajudar e tal. E toda vez que eu vinha de Bauru, eu visitava a igreja aqui, e sempre eu pregava, né?
E logo depois dessa visão, no versículo 10 aqui do capítulo 16, né, de Atos aqui, e logo depois dessa visão, então fala aqui, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho. Então o apóstolo Paulo e os profetas, todos os discípulos, eram chamados pelo Senhor. Parecia à noite, veja que parecia um homem, mas não era, um homem natural. Então ele parecia um homem, ele viu, né, o sonho dele, um homem da Macedônia, e rogou-lhe dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então aqui falava que era para ele pregar o Evangelho. Paulo era chamado por Deus para pregar o Evangelho. E Filipos, conforme o capítulo 16, do 11 ao 40, visitando grupos de crentes pelo caminho. Então o apóstolo Paulo, ele andava e pelo caminho ele visitava, encontrava os crentes, grupo de crentes, de casa, né? Assim, vilarejo, etc. Né? E ele pregava o Evangelho, onde tinha cristão, uma igreja, assim, ele ia visitando. O que era perseguidor antes, ele andava, saía. Apóstolo Paulo foi chamado para isso, então ele não ficava parado. Né? E então aqui nós vimos que, enquanto na Macedônia, Paulo pode ter estendido o seu ministério até Ilírico, atual Albânia, hoje que fala. Então Paulo não ia numa cidade, ele ia para outra. Né? Quando Jesus chamou o apóstolo Paulo, quando o Paulo lá no caminho de Damasco, no capítulo 9, né? Que ele ia perseguindo. Vocês imaginam só como que é a conversão de um homem, constado aqui, a dele de Cornélio, por exemplo, quando ele ia perseguindo para matar, para acabar com aquele povo que estava seguindo a Cristo, que estava pregando, Jesus impediu ele, né? Pareceu que ele ficou cego. Aí ele falou assim, ó, quando ele viu, ele falou, o que quer que eu faça? Que o Senhor apareceu aquela voz, Saulo, onde era Saulo, 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 porque me persegue. Pensou aquela voz do céu falando isso para ele? Saulo, Saulo, porque me persegue. Dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Quer dizer, ó, dura para ti dar coisa, né? Combater contra a ponta de ferro, ponta de faca. É duro. Então aí ele converteu naquela hora, Senhor, o que queres que eu faça? Pronto, o Senhor chamou ele. E é isso que ele foi. Em Romanos, capítulo 15, versículo 19, antes de entrar no capítulo, versículo 2, vou ler também. Pelo poder dos sinais. Então, o apóstolo Paulo, pelo poder de sinais e prodígio. Quando fala prodígio, é cura divina. E pela virtude do Espírito Santo. O Espírito Santo era diferente. A virtude do Espírito Santo, com ele habitando o Espírito de Deus, fala aqui, né? De maneira que desde Jerusalém e os arredores da cidade de Jerusalém, até ao Ilírico, outra cidade, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Então, Paulo deixou registrado. Quem escreveu, o que foi escrito assim, foi Lucas, né? Médico. Foi inspirado pelo Espírito Santo, né? Então, ele falando assim que, pelo Evangelho, Paulo tinha pregado Jesus Cristo em todo lugar que ele andava. Então, nós vimos isso aqui é muito importante. Eles olhavam para a Bíblia e viram como que eles trabalhavam. E nós temos aqui, era tudo escrito aqui. Então, hoje eu vi uma pregação lá, um pregador falando, você vai da mulher, ele falou, a Bíblia, ela não é a palavra de Deus. Ele falou sério. A Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. Quer dizer, Bíblia quer dizer um livro. Bíblia quer dizer uma biblioteca. Esse livro aqui é uma biblioteca, ele contém os livros, bastante livros. Então é uma biblioteca aqui. Você tem livro do começo de Gênesis até o Apocalipse. Então aqui no versículo 2, ele fala aqui em Atos capítulo 20, e havendo andado por aquelas terras, falando do apóstolo Paulo, ele, exortando. Então nós cristãos, principalmente o pastor, o pregador, principalmente o pastor, que ele cuida do rebanho, ele que está na frente. O pastor é responsável pela igreja e pelos membros dela. Eu falo, exortando-os com muitas palavras, veio a Grécia. Então o apóstolo Paulo exortava.
E a igreja precisa sempre nós tudo. Quando o pastor exorta, ele também está sendo exortado. Mas ele está preparado por Deus, né? Que Deus sempre está guardando todos os pastores que existem nas igrejas, para ele não dar um mau testemunho. O pastor, ele deve estar numa posição de tanto de zelo pela palavra de Deus, zelar pelo testemunho dele, que os membros não vê o pastor falando uma palavra torpe. Agora, se o membro vê o pastor falando uma mentira, negando, falando qualquer coisa, uma brincadeira de mau gosto, uma brincadeira, sabe, meia baixa, contando piada, lorota, essas coisas. Então, que exemplo que ele vai dar para o rebanho? Então, ele deve exortar as pessoas. Quando vê alguém errando, desafinando, o pastor, às vezes tem alguns mais como dizer assim, mais rigorosos, falam. Eu falo sério, mas não falo com raiva, eu falo com amor. Então, eu corrijo, isso aí está errado. Não deve fazer assim, não deve agir assim, tem que ensinar. Então, isso aí, então, Paulo que exortando com muitas palavras, fala aqui, ó. Então, sem dúvida, incluía Filipos, cidade, né? Tessalônica e Bereia, outras coisas que Paulo estava trabalhando, pregando e ensinando na palavra de Deus. Ele ia na cidade. Então, Paulo não era pastor, ele foi um missionário, ele foi chamado. O pastor, ele é local, para a igreja local. O pastor Carlos sempre dizia aqui no púlpito, os irmãos, quem seguiu o pastor Carlos, falava: quem dá cria é a igreja, é as ovelhas, não é o pastor. O pastor cuida, o pastor ensina. A igreja deve ter, que tem as oportunidades, distribui folheto, visita, prega aonde estiver. Está vendo onde o irmão está? Eu não estou. Eu não tenho condições. Então, onde não está no local de trabalho, onde mora, assim, sempre visando a pregação do Evangelho. Então aqui fala, como vemos aqui, exortando-os, né, nos caminhos, as pessoas que ele encontrava, né, com palavras, e veio a Grécia, ele retornava. Tem que ver com as repetidas visitas. O apóstolo Paulo, ele repetia as visitas assim como nos outros lugares. Repetia as visitas, repetia as mensagens, às vezes um ouça, outro não ouça, e assim ia por diante. Então, nós vemos aqui, agora o versículo 3, o que diz o versículo 3? Nós já lemos. E passando ali 3 meses, apóstolo Paulo falando aqui, e passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas, ciladas, armadilhas. Hoje é difícil, né, aparecer armadilha para nós. Quem prepara a armadilha sempre é o inimigo. Ele pode usar alguém. Ele pode usar. Ele pode pôr um desânimo. Ele pode pôr qualquer tropeço na nossa vida do cristão, se não vigiar. Qualquer coisa. Um desânimo, um cansaço, um tempo, as coisas. Então ele fala aqui, ó. O judeu posta ciladas como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Então tem vezes, e nós devemos aprender, você está com destino para ir para um lugar, você percebeu o motivo, pela circunstância, desista, volta. Então o apóstolo Paulo, ele percebeu, ele viu que estava tendo algumas ciladas, ia atrapalhar a vida dele, então ele poupou a vida dele. Nós devemos, quando está com a vida nossa em perigo, qualquer coisa que a gente vê na frente, evita. E está indo por aqui, desvia daquele local, evita certos lugares que a gente não deve ir. Aí então o que ele fez? Ele não voltou para a Macedônia. Então aqui, provavelmente ele passou a maior parte desse tempo em Corinto, fala, né? 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 6, 7, 8, 9, fala que o apóstolo Paulo ficou bastante tempo. Olha que eu vou ler. E bem pode ser que fique convosco, e passe tempo o inverno, para que me acompanheis onde quer que eu for. Passou o inverno, ele passou lá
naquela igreja, os Coríntios, né? Porque não vos quero agora vir de passagem, porque eu falo, passava para uma visita rápida. Não, agora eu quero ficar um pouco com vocês aí, ó. Foi o versículo 7 de 1 Coríntios 16. Porque não vos quero agora vir de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Olha bem, o apóstolo Paulo, se ele permitir, que às vezes você deseja ficar algum tempo, fazer algo, o Senhor não permite. Então nós devemos sempre estar cientes, irmãos, e agradecer a Deus. Aconteceu isso porque o Senhor permitiu. Às vezes Deus permite alguma coisa nas nossas vidas, mas não é da vontade dele. E às vezes é, às vezes é contra a nossa vontade. Então aqui ele diz, ó, porque não vos quero agora vir de passagem. Não quero de passagem, só de passagem. Passo um pouquinho e vou para frente, não. Mas espero ficar convosco, aqui ele fala, algum tempo, se Deus permitir. Agora o versículo 8. Ficarei, porém, em Éfeso, até ao Pentecoste. Então ele já tinha um propósito. Porque uma porta grande, o apóstolo Paulo falando, ó, porque uma porta grande e eficaz se me abriu. E há muitos adversários, ele falou. Muitos adversários, muitos contra o Evangelho. Mas uma porta eficaz, quer dizer, uma porta grande, ele diz. Quer dizer que ele tinha certeza, claro, Deus preparou tudo para ele. Quando a porta abre, o caminho abre, ó, tudo aberto, a gente vai. Mas nem todas as portas que abrem devem pensar que, para conhecer o que tem por trás, você para, vou seguir esse caminho, vou entrar por essa porta. Você vê o que vai acontecer após essa porta. Você analisa, então não é Deus que abriu a porta. É outro alguém que abriu a porta. É o inimigo. Porque se eu vou lá, vai acontecer algo errado comigo, vai fazer eu tropeçar, vai fazer eu ficar nervoso, eu vou passar contrariedade, vai acontecer qualquer coisa. Não vou ter vitória sobre o Evangelho. Mas vou ser derrotado, por exemplo. Então, essa porta não é para mim. Então, eu tenho que examinar bem. Aí ele falou e é muito provável que era o judeu da sinagoga que estava esperando o apóstolo Paulo, que era o adversário de Corinto, que planejava o quê? Matá-lo. Assim como o apóstolo Paulo matou muita gente, arrastou, né, os companheiros dele antes, o tempo que não eram cristãos, e ele era pessoal que ia matar ele também. Agora, ele era do nosso lado, contra esse caminho. Ele era contra esse povo. Agora, por quê? Por que ele está trabalhando contra nós? Nós, irmãos, do local que nós saímos, do local da onde nós saímos, então nós não devemos voltar mais. Voltar sim, você pregar. Deve ter algo importante. Então, ele determinou voltar pela Macedônia. O 4. E acompanhou até a Ásia. Olha o nome das pessoas. Sópater, devia pôr, devia ser feito por Sópater de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco, e segundo, e Gaio ao nome, de Derbe, cidade, e Timóteo, que é conhecido na Bíblia, né? E dos da Ásia, Tíquico e Trófimo, aos que acompanharam o apóstolo Paulo daquele tempo. Tá bom? Então agora que nós vemos aqui alguns expositores, né, acreditavam que se escolheram a certos homens, algumas pessoas, né, historiadores, de várias igrejas para viajar com Paulo. Várias igrejas, foi escolhido pessoas para ajudar o apóstolo Paulo a trabalhar. O apóstolo Paulo não trabalhava sozinho, ninguém trabalha sozinho. Tem que ter um grupo, tem que ter uns irmãos. Então, para trabalhar no quê? Era para levar, aqui no caso, aqui que o apóstolo Paulo estava indo atrás dessa igreja, porque quando crucificou Jesus, então,
quando naquela conversão muito dos crentes, muitos perderam empregos, muitos. Então era para levar as suas ofertas aos pobres de Jerusalém. Então ele está no capítulo 16, 1, 3 aqui de 1 Coríntios, vamos ver. Ora, quando a coleta se faz para o santo, fazei vós também o mesmo, que ordenei às igrejas da Galácia. Então o apóstolo Paulo estava exortando eles, eu já ordenei às igrejas, quanto para juntar as coletas, fazendo as igrejas, se faz para os santos, quer dizer, para os cristãos. Então, para ajudar, vós também o mesmo ordenei, vocês também, ele está falando de Corinto, ordenei às igrejas da Galácia. Olha o 2 que ele diz. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajudar. Então ela cozinhou a igreja ajudar. Lá no primeiro dia da semana, que a celebração toma a ceia, então vamos pôr lá em parte. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajudar, conforme a sua prosperidade, conforme o ganho deles, para que não se faça coleta quando eu chegar. O apóstolo fala, quando chegar, ela deve estar pronta, preparada. Não quero ver ninguém preparando na hora, correndo aqui, pega ali. Sabe como acontece nas nossas casas? Quando chega uma visita, bate patinha, fica tudo preocupado, a casa está desordem, mulher, até o homem também, fica tudo preocupado, arrumando as coisas, vai preocupar com as coisas de atender a visita, vai comer, etc. Não fica tranquilo. Você chegar a casa não está arrumado. O que tem? Você tem que falar. Então aqui ele está falando, vocês preparam tudo, as ofertas. Desculpa, não está nem pensando assim, estava uma notícia. Então, ninguém vai ir sobre intenção, né? A casa é normal. Então, então o apóstolo Paulo falou que vocês preparam tudo, conforme a prosperidade de vocês. Vocês ajuntaram, então deixa tudo jeito para mim, porque eu quero levar as ofertas para ajudar as igrejas que estão precisando, igrejas, os irmãos, os santos. E quando tiver chegado, mandarei os que por carta aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Já foi mandado por carta, já foi provado eles, para esse grupo, esses irmãos, levar para Jerusalém, a igreja lá, que está passando necessidade, por causa das coisas, tudo que aconteceu. Então o apóstolo Paulo reconheceu essa igreja para ajudar os que têm condições de ajudar aquele tempo as igrejas fracas. Então os companheiros de viagem de Paulo tinha bastante os companheiros de viagem, estão relacionados aqui, nomes por nomes aqui. Só para ter, já vim de Bereia, para falar do lugar, e dos de Tessalônica, todas as pessoas, Aristarco, os companheiros que eu já tinha escalado. E segundo o nome desse irmão, e Gaio não era discípulo de Cristo, o apóstolo Paulo era apóstolo, esses eram os irmãos, né, que trabalhavam com ele. Apóstolo, porque o apóstolo Paulo, ele viu Jesus ressuscitado, falando. Apóstolo é aquele que conviveu com Jesus, que viu Jesus. Não tem apóstolo hoje, porque ninguém viu Jesus. Então o apóstolo Paulo fala que ele foi um apóstolo fora de tempo, fala, né? Um apóstolo abortivo. Ele viu Jesus, ele foi o 13º apóstolo, 12 apóstolos. Então o apóstolo Paulo foi contado no 13º, porque ele viu Jesus. E ele trabalhou mais que os outros, ele estendeu mais. Então, também, segundo Gaio de Derbe, Timóteo e dos da Ásia também, Tíquico e Trófimo, é o da Ásia. Pode ter sido representado ou representante da igreja oficial, de uma igreja maior, da igreja oficial, ajudando, enviando eles, né? Então, foram designados para viajar com Paulo. Então, foram designados, era de outra igreja, foi enviado para ajudar o apóstolo Paulo a fim de entregar um dinheiro coletado para ajudar a igreja de Jerusalém. Note bem que interessante que é. Então, versículo 5. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade.
eles foram adiante, estou falando aqui, né? Então, Paulo usou o pronome nos, ó, e indo adiante nos que ele usou o pronome, eles esperaram em Troade. Esse nos que está falando aqui, ó, Lucas indica que escreveu esse livro, que se voltou para reunir com Paulo em sua equipe. Lucas voltou para ajudar a Paulo. Paulo entrou agora aqui o versículo 6. Olha, e depois dos dias dos pães ázimos, quando fala pães ázimos, é a celebração da ceia do corpo de Cristo. Navegamos de Filipos, ele fala aqui no versículo 6, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Note bem. Refere-se à semana da Páscoa ou à ceia do Senhor. Uma dessas duas. No versículo 7, que nós vamos ler daqui a pouco, diz que demonstra claramente uma viagem arriscada que o apóstolo Paulo fez em navio, onde estivemos 7 dias. Foi uma viagem arriscada, vamos ver. Então, e no primeiro dia da semana, versículo 7, diz: ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática ou a prédica à meia-noite. Então, a pregação que ele estava pregando foi até meia-noite. Quem é que aguenta? Olha bem o povo insistindo. Então, veja só. Domingo, quando eu falo primeiro dia da semana, hoje seria o domingo, que foi mudado, né? Porque tem o sábado ao 7º dia. Sábado que é o descanso. Sábado, 7º dia. Então, agora domingo é o primeiro dia de semana. Primeira-feira, segunda-feira. Não existe você começar o segundo e não ter o primeiro. Quando fala que tem o segundo, porque tem o primeiro. Antes do segundo tem o primeiro. Isso é óbvio isso aí. Então trocaram o feriado guarda de sábado para guardar domingo. Pode fazer. O importante é louvar o Senhor, louvar o Senhor e guardar o dia do Senhor, não importa. Então, agora domingo, chamado primeiro dia da semana, se converteu no dia principal da adoração. Mostra que possivelmente pregava por várias horas. Esse apóstolo Paulo, ao partir o pão, que nosso irmão Paulo faz aqui, ao partir o pão, desde que eles estavam reunidos para adoração. A igreja, não só assim em todos os cultos, deve estar reunida em oração para louvar a Deus e ouvir a palavra de Deus. Mas a questão da ceia, ele estava reunido para aquela adoração no primeiro dia da semana, que era o dia do Senhor. Então, o domingo ele é chamado dia do Senhor, é o primeiro dia. Essa declaração aqui inclui a ceia do Senhor, e não é apenas uma refeição, né, de confraternização popular. Às vezes faz uma refeição aí, chama de ceia. Chega no fim do ano, vai ter a ceia. Isso é confraternização popular. Mas aqui não era a ceia do Senhor, como nós fazemos, comemorando a morte de Cristo. Participando. Ela prega o evangelho simbólico. Então Paulo ele exortava, ele pregava, ele ensinava aos discípulos como servir a Deus. Como servir a Deus por meio de Cristo Jesus. Não tem como servir a Deus fora de Cristo. Aí eu sirvo a Deus por meio da minha religião. Todas é boas, todas falam de Deus. Não, nem Jesus fica fora. O popular hoje é assim:
Todos falam no nome de Deus, todas falam no nome de Deus, mas Jesus. Então aqui, então Paulo ele pregava, ele exortava, ele ensinava aos discípulos, né? Como servir a Deus. Tem que ensinar até os discípulos, irmãos. Os crentes, como servir a Deus? É de qualquer jeito? Não. Por meio de Jesus Cristo, através da palavra dele, que é pregada, e na ceia, durante a ceia e fora da ceia, nos outros cultos. Então, agora, e havia muita luz no cenáculo onde estava junto. Versículo 8. Vamos ver. Claramente se refere ao terceiro, onde ele estava, ao terceiro piso, que a acomodaria era grande, diz a história, né, de 200 ou 300 pessoas sentadas. Diz que esse lugar que ele estava era um lugar de reunião da igreja em Troade. Então Lucas registra que Eutico foi levado morto, né, sendo-lhe resultado natural de uma queda. Caiu da janela. E a restauração da vida do jovem por Paulo. Caiu, morreu. O apóstolo Paulo, pelo poder de Deus, ele restaurou a vida dele. É uma das duas ressurreições de mortos que falam, mas não com o corpo glorificado. E que somente foi Jesus quem ressuscitou de primeiro dentre os mortos. Foi Jesus o primeiro que fez a ressurreição com o corpo glorificado, foi Jesus. Como esse moço aqui, operado, se ressuscitado por apóstolo Paulo, que está registrado aqui no livro, mas com o corpo natural. Agora o versículo 9. E estando um certo jovem, por nome Eutico, aqui vai falar, assentado numa janela. Deve estar sentado bem tranquilo, assistindo, mas estava cochilando, cada um só cochilou, cai. A pessoa vai dormindo, né? Começa a derrubar tudo, né? Então, que está na mão, tudo. Ó, e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo. Não é cochilo, não. Falou sono profundo. Devia estar muito cansado, trabalhado, pensado, a Bíblia não fala. E que lhe sobreveio durante um extenso discurso, olha, a Bíblia está falando, de Paulo. E foi levantado ao morto. Olha, pense bem. O texto original, o grego, declara que era um corpo sem vida, já estava sem vida, caiu, pronto. E sem esperança, o povo que estava ali presente, sem esperança, de onde retornar a viver, impossível. A queda que eu tinha matado ele, médico lá, ele não, como é que é? Não é que nem agora. Se agora que já é difícil você correr uma pessoa ter que ir para cá, para a Marília. Agora, você imagina naquele tempo. Ainda tem a condução, imagina. Então, vamos ver o versículo 10. Então, Paulo, porém, ele desceu, inclinou-se sobre o morto defunto, sobre ele. Olha, fala, e abraçou ele. Disse: não vos perturbeis, não perturbei, que a sua alma nele está. O apóstolo é interessante. Ele fala, não vos perturbei, vendo aqui a sua alma. O apóstolo Paulo viu, né? Nele está. Ninguém hoje tem esse poder especial de Deus para fazer uma coisa dessa. A pessoa fala, mas não faz. Não faz. A pessoa fala, eu fui curado, daqui a pouco está retornando em pé. Deus me curou. Agradece a Deus que lhe deu mais oportunidade de você viver. Mas mesmo ele retorna. Poder Deus tem, sem dúvida. Mas só que hoje Deus não usa dessa maneira. Que nem nós vemos aqui. Não quer dizer que esse moço simplesmente tinha desmaiado. E que deixou inconsciente, ele morreu, fala aqui. Assim que ele estava morto e que o Senhor lhe deu a vida. É Senhor.
usou o apóstolo Paulo, né? Usou ele. E deu a vida, e ele foi ressuscitado dos mortos, já tinha passado por lá de lá, a morte. Mas não com o corpo glorificado, sim com o corpo natural. E subindo, no versículo 11, e subindo, e partindo o pão, depois disso resolveu o problema, e subindo de novo onde ele estava, partindo o pão, e comendo, ainda lhe falou largamente até a alvorada. Assim partiu. Você imagina só. Primeiro, antes de partir o pão da ceia, foi inteiramente. Ele desceu, o homem caiu lá de fora, né, porque está sentado na janela, tanta gente que tinha, certo, tinha lugar sentado na janela, caiu no terceiro andar, bateu a cabeça no lugar. Estou falando assim, né? Tudo permissão de Deus. Tudo para poder endossar, avalizar mais o trabalho, para ficar registrado. O apóstolo Paulo provando que Deus estava com ele. Dava crédito do ver aquele milagre que ele fez. Então, aí ele voltou lá de novo e lhe falou largamente até a alvorada. E assim partiu. Assim ele foi embora de lá. Esta mensagem que durou toda a noite, vocês imaginam só foi interrompida pela ressurreição do moço dentre os mortos, pois ele, Paulo, né, falando, tinha muito que lhe dizer ainda. Ele falou, não cabeu, tem muita coisa que falar para esse povo. Vocês imaginam? É difícil ouvir quem está pregando. Havia muita gente no local que tinha que ouvir. Então, apóstolo Paulo, não posso parar esse discurso. Encerrar por aqui. Não terminei, tem muita coisa que falar. No versículo 12. Elevaram vivo o jovem e ficaram não poucos consolados. Imagina só, falei, levaram vivo o jovem e não ficaram poucos consolados. Então, outra versão diz assim, vou parar aqui, né? Então conduziram o vivo rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Eles ficaram confortados, o rapaz do apóstolo Paulo fez. E Paulo dali embarcou para Assos e chega a Mileto, nós vamos ver isso no versículo 13. Quarta-feira passa e vem, se Deus deixar, nos permitir que pregamos. Amém? Então vamos louvar a Deus agora, vamos preparar o ano e possamos estar sexta-feira aqui e sábado, fim de semana. E a vida vai indo assim, vai estar indo até quando Deus. Que hino vamos cantar? 504. 504.
lá no céu. Amém. Pastor, eu peço oração. No sítio, minha família leve, vem de viagem. Eu vou pedir ao irmão Zé Vicente que faça oração e tire. Lembra da Mansônia, que pediu da Leila, né, que vai vir de viagem. Que Deus colocar no seu coração, irmão Zé Vicente. Santíssimo Deus, Senhor nosso Pai, primeiramente te peço perdão pelos meus pecados, são tanto perante a Ti. Ó meu grande amor que o Senhor tem tido por nós, Pai, e nos perdoa nossos pecados. Santo Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que nos tem dado, Pai, até o dia de hoje. Te agradecemos pela misericórdia que tem tido de nós. Te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos, pela saúde. Te agradecemos, Pai, por tudo que tem feito por nós, nossos amados irmãos, pela tua igreja esparramada pela face da terra, pelo pastor, pelas famílias do pastor, a nossa família. Ó Santo grande Deus, o Senhor nos abençoe, Pai. O pedido que aqui foi feito da irmã Sônia e a viagem da filha dela, que o Senhor possa estar protegendo e amparando com o seu amor, sua mão, livrando de todo mal, de todo perigo, Santo Deus. Amém. Nós te agradecemos e o Senhor nos abençoe no nosso final de semana, Amém. que nós possamos estar aqui para cultuar teu santo nome, Santo Deus. E nos leve em paz para a nossa casa, amparado pelas suas mãos. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.